Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. A palavra diz: "Quem fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja." Quando eu profetizo, estou falando a mensagem de Deus em uma língua que todos entendem, para que toda a igreja seja edificada. Mas quando eu falo em línguas, muitas vezes nem eu mesmo entendo o que estou dizendo. Agora volte comigo ao verso 2 do mesmo capítulo. Porque aquele que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Quando eu oro em línguas, eu libero mistérios. Mistérios sobre o meu futuro, sobre o propósito que Deus colocou em minhas mãos, sobre caminhos que ainda não existem no mundo natural. E se esses mistérios não forem liberados e trazidos ao entendimento, eles podem nunca se manifestar. Siga comigo agora para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Ali, Paulo diz que nós falamos sabedoria entre os maduros, não uma sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste século. No verso 7, ele declara: "Falamos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta que Deus ordenou para a nossa glória antes dos séculos." Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E então ele diz: "O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem é o que Deus preparou para aqueles que o amam." Mas, e isso é maravilhoso, Deus nos revelou essas coisas pelo Espírito, porque o Espírito sonda até mesmo as profundezas de Deus. Assim como ninguém conhece o interior do homem senão o Espírito do próprio homem, ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. E nós recebemos esse Espírito, não o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que possamos compreender aquilo que nos foi dado gratuitamente. É por isso que falamos as coisas espirituais não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras que o Espírito Santo nos ensina. Ele nos faz comparar coisas espirituais com espirituais. Por isso, quando eu oro em línguas, estou falando mistérios. E é exatamente por isso que a Bíblia manda que aquele que fala em línguas também ore para interpretar, porque se esses mistérios não forem trazidos à luz, eu posso nunca andar na plenitude daquilo que Deus preparou. Quando eu oro pelo crescimento da igreja, quando oro pelo avanço do ministério em uma cidade ou nação, quando oro pela direção para o próximo passo. Se eu oro em línguas, o Espírito Santo me revela aquilo que preciso, mas revela em mistérios. Cabe a mim interpretar. Por isso, se eu sou ministro de Deus, eu devo orar em línguas. Não existam atalhos. Em 1 Coríntios 14, 18, o apóstolo Paulo faz uma declaração ousada. Ele diz: "Eu agradeço ao meu Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês." Pense nisso. Paulo, um homem que revolucionou o mundo inteiro, responsável por cidades inteiras se voltarem a Cristo, um apóstolo poderoso, declara abertamente que falava em línguas mais do que toda a igreja reunida. Se ele teve essa ousadia, é porque realmente orava muito em línguas, e sabia disso. E quando olho para isso, eu entendo algo. Não basta apenas dizer amém, fazer 2 frases em línguas e parar. Isso não é suficiente. Não é dessa maneira que alguém se fortalece espiritualmente para realizar obras grandiosas. Falar em línguas é uma linguagem, a linguagem dos anjos, a linguagem do Espírito, a linguagem que Deus nos deu para comunicarmos com Ele em um nível mais profundo do que qualquer palavra humana poderia alcançar. Por isso, em 1 Coríntios 14, 13, a Bíblia diz: "Aquele que fala em língua desconhecida, ore também para interpretar." Quando eu oro em línguas, meu espírito está orando, ainda que meu entendimento não compreenda. É assim que oro no Espírito. E essa é a razão pela qual, se eu não oro em línguas, certas coisas que deveriam acontecer no meu ministério, na minha vida, jamais acontecerão. Simplesmente porque não foram liberadas espiritualmente. As palavras humanas são limitadas, a linguagem natural é corrompida, imperfeita e não alcança a santidade de Deus. Por isso, ele nos deu uma linguagem espiritual, perfeita, celestial. Quando oro em línguas, oro com as palavras que o Espírito escolhe, não eu. Oro na mais alta forma de oração. Oro de acordo com a perfeita vontade de Deus. Oro sem limitação humana.
oro além do que eu consigo entender. E se eu sou pastor, ministro, evangelista, se tenho qualquer tipo de chamado ministerial, eu preciso orar em línguas. Não há atalhos, não há substitutos, não há técnicas humanas que possam tomar o lugar disso. Eu devo dedicar tempo, eu devo separar horas, eu devo insistir até que os céus se abram. A palavra diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito e jovens teriam visões, velhos sonhariam sonhos. Eu mesmo não via visões antes de orar em línguas. Mas quando comecei, algo mudou. Comecei a ver, comecei a perceber o mundo espiritual. Comecei a entender onde pisar, que direção tomar, que decisão fazer. Porque quem está nesse tipo de ministério inevitavelmente colide com forças espirituais. E antes de enfrentar essas forças, eu já preciso estar resolvido dentro de mim dizendo: venha o que vier, eu não recuarei. Quando falo em línguas por longos períodos, às vezes por horas, algo acontece dentro de mim. Há momentos em que meu corpo físico chega a doer, mas eu continuo orando, porque sei que, quando eu termino, eu sei que eu resolvi aquilo no espírito. E depois disso, em terra, é apenas uma formalidade. É apenas caminhar naquilo que já está vencido. Existem coisas que ninguém pode fazer por mim. Ninguém pode orar minhas orações. Ninguém pode entregar minha vida diante de Deus no meu lugar. Podem até orar por mim, mas não podem orar em meu lugar. Então, em vez de gastar tempo tentando convencer Deus com palavras humanas, eu oro em línguas. Eu deixo o Espírito Santo escolher as palavras. Ele conduz a oração. E quando isso acontece, algo muda no mundo espiritual e, consequentemente, no natural. Quando eu oro em línguas, meus olhos espirituais se abrem, eu começo a ver. A Bíblia diz que, nos últimos dias, Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Nossos jovens teriam visões, nossos velhos sonhariam sonhos. E quando ele diz velhos, ele não está falando de idade física, não está falando dos irmãos de cabelo grisalho na igreja. Ele está falando daqueles que estão avançados, terminando sua carreira espiritual. E quando diz jovens, fala dos que ainda estão crescendo na fé. Sem o Espírito Santo, ninguém tem visões. Sem o Espírito Santo, ninguém enxerga o mundo espiritual. Eu digo às pessoas, eu não sei o que acontece com você quando ora, mas quando eu oro, eu vejo. Eu vejo caminhos, eu vejo direções, eu vejo estratégias que nenhuma mente humana poderia imaginar. É por isso que, quando estamos em ministérios desse tipo, acabamos colidindo com forças espirituais. Porque existe oposição, existe resistência. Mas antes de encontrar essas forças, eu já estou resolvido dentro de mim. Eu digo, venha o que vier, eu não paro. E é isso que me faz avançar continuamente, conquistando novos territórios para o Evangelho de Cristo. Eu já orei em línguas por horas, horas sem parar. Há momentos em que meu estômago chega a doer de tanto orar, mas eu continuo, porque eu sei o que acontece quando termino. Quando termino, eu sei que resolvi aquilo no espírito. Eu sei que o assunto foi selado diante de Deus. E quando as coisas são concluídas no mundo espiritual, aqui na terra é apenas cumprimento. Você simplesmente anda sobre aquilo que já foi vencido. É por isso que algumas coisas ninguém pode fazer por mim. Ninguém pode realizar minhas orações, ninguém pode fazer minha entrega diante de Deus no meu lugar. Podem até orar por mim, mas não podem orar em meu lugar. E por isso, em vez de gastar palavras humanas tentando convencer Deus, eu oro em línguas, oro no Espírito, oro para além da limitação mental. O Espírito Santo escolhe as palavras, ele conduz a oração. Ele desalinha o que precisa cair e realinha o que precisa se levantar. E assim, com o tempo, com a prática, com a insistência, as coisas mudam, no céu e na terra. Às vezes procuro o que muitos chamam de breakthrough, uma ruptura, um avanço. Mas na verdade, eu não preciso de um breakthrough, eu preciso orar em línguas. Porque é a oração em línguas que rompe as resistências invisíveis. É a oração em línguas que transforma a atmosfera. É a oração em línguas que abre caminhos onde não há caminhos. E se eu oro o suficiente, nada, absolutamente nada, pode impedir meu crescimento ou minha vitória. A palavra diz em Romanos 8:26,
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como deveríamos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressados em palavras. Esse tipo de oração é diferente. Não é oração em línguas, não é glossolalia, não é falar em línguas estranhas. É uma oração de gemidos profundos, sons que saem da alma, como se alguém estivesse em dor, como se estivesse atravessando algo intenso, pesado, espiritual. Esses gemidos não podem ser articulados, não são sons formados por sílabas, são expressões do Espírito, através de mim. E ele faz isso porque reconhece minhas limitações. Ele sabe que eu não conheço tudo que envolve aquilo porque eu estou orando. Ele sabe que há batalhas invisíveis acontecendo, batalhas que eu sequer imagino, e por isso ele levanta essa intercessão dentro de mim. Alguns me dizem: pastor, às vezes começo a orar e me vejo chorando, sem entender o motivo. Será que algo está errado? E eu respondo: não pare, continue, ore até o choro se transformar em riso, porque esse é um dos sinais da intercessão do Espírito. Ele entra em áreas tão profundas da alma, tão profundas do mundo espiritual, que meu corpo reage. Lágrimas, gemidos, suspiros profundos, até mesmo dores que não são minhas. Às vezes, eu sinto exatamente o que a pessoa pela qual estou orando está sentindo, como se eu carregasse momentaneamente o fardo dela. E quando termino, quando a intercessão se completa, uma paz toma o lugar daquele peso, daquele gemido, daquela angústia. É o Espírito dizendo: está feito. Se um pastor ou qualquer ministro não aprende a orar assim, certas tragédias continuam acontecendo na igreja. Jovens morrendo cedo, casamentos sendo destruídos, pessoas adoecendo sem explicação, acidentes, perdas, ataques espirituais invisíveis. E o pastor, muitas vezes, não sabe por quê. Simples, ele não aprendeu a orar no Espírito e não ensinou a igreja a orar no Espírito. Igrejas que aprendem a orar assim estão sempre cheias de testemunhos. Os membros dizem: pastor, acordei de madrugada e comecei a orar com gemidos, e hoje recebi uma grande notícia: Deus livrou alguém. É como se houvesse uma rede espiritual, uma ligação viva, sensível, ativa, conectando o corpo. Mas igrejas que não oram assim, quando o pastor pergunta: alguém tem testemunho? Ninguém levanta a mão. Depois de minutos, um ou outro finalmente diz: bom, agradeço a Deus porque acordei bem hoje. Mas isso não é testemunho, isso é rotina. Onde não há oração profunda, não há vida profunda. Onde não há intercessão, não há intervenção divina. Alguém pode perguntar: pastor, basta pedir para a igreja gemer no Espírito que acontece? Não. Isso não é produzido pela carne, não é artificial, não é algo que eu simplesmente escolho fazer. A Bíblia diz: o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ou seja, ele inicia, mas eu preciso me colocar disponível. Eu tenho um papel, eu tenho responsabilidade. E é por isso que a própria Bíblia diz que há momentos em que eu preciso me estimular, me agitar espiritualmente, para me conectar com aquilo que Deus quer fazer. Eu quero te mostrar algo profundo. Há momentos em que o Espírito Santo inicia a intercessão, mas há momentos em que eu preciso me despertar, provocar a chama, mexer dentro de mim, a centelha espiritual. A palavra diz em Isaías 64:7, ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte para apegar-se a ti. Veja bem, existe uma expectativa divina. Deus esperava que o povo se despertasse para buscá-lo, mas ninguém fazia isso. Essa expressão se despertar é poderosa. Ela me mostra que mesmo depois de salvo, mesmo cheio do Espírito, eu tenho responsabilidade espiritual. Eu tenho que acordar a minha alma, tenho que chamar a minha mente para as coisas do alto, tenho que mexer no meu coração até me alinhar ao Espírito. Porque a minha mente pode ser uma bênção ou um obstáculo. Ela pode me levar para Deus ou me afastar de Deus. Ela pode me conduzir ao Espírito ou me afogar em distrações. Se eu decido pensar em Deus, é porque eu escolhi focar nele. Se eu decido orar, é porque eu decidi orar. Se eu decido escutar a palavra, é porque eu dei permissão para que minha mente se abra ao que Deus quer falar. Eu sou hoje o resultado daquilo que deixei minha mente construir. E se quero ser transformado, preciso renovar meu pensamento. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Se eu quero viver a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, a minha mente precisa mudar. Precisa ser moldada, ajustada, treinada.
Isso não acontece automaticamente. Agora veja o que Paulo diz a Timóteo em 2 Timóteo 1,6. Por isso te lembro de que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Isso é profundo demais. Paulo tinha imposto as mãos sobre Timóteo e transmitido a ele um dom espiritual real, verdadeiro, legítimo. Mas mesmo com aquele dom, mesmo com aquela unção, Timóteo não estava usando, não fluía, não manifestava. Por quê? Porque o dom precisava ser despertado. Isso significa que mesmo que um grande homem de Deus imponha as mãos sobre mim, mesmo que receba uma grande unção, isso não garante que o dom funcionará automaticamente. Eu posso estar carregando um poder extraordinário e ainda assim não vê-lo operar, simplesmente porque não o despertei. O dom precisa ser ativado, incendiado, mexido, agitado dentro de mim. Se eu recebo algo no altar, mas saio dali e não desperto, aquele dom fica adormecido no hotel, no avião, no ônibus, onde quer que eu esteja. Alguns dizem: pastor, impuseram as mãos sobre mim, mas nada mudou. Claro, é porque o dom não foi despertado. Eu tenho que mexer nele, tenho que ativá-lo, tenho que provocar o movimento espiritual dentro de mim. E isso se faz com oração, meditação, rendição, dedicação, fé prática e, sobretudo, oração no Espírito. Deus me deu responsabilidade espiritual. Ele me deu uma graça, mas eu preciso agir sobre ela. E é por isso que eu treino, eu pratico, eu aplico a palavra em minha própria vida antes de aplicá-la aos outros. Alguns querem declarar cura sobre multidões, mas nunca exercitaram fé para curar uma dor de cabeça. Querem expulsar demônios, mas nunca exercitaram autoridade sobre seus próprios pensamentos. Querem grandes milagres, mas nunca praticaram pequenos atos de fé. Eu comecei cedo, ainda adolescente, praticando a palavra no meu próprio corpo. Se aparecia um corte, eu dizia: em nome de Jesus, pare de sangrar. E o sangramento parava. E depois, seja curado e se una novamente. E se fechava sem deixar marca. Aquilo me maravilhava, aquilo alimentava minha fé, aquilo me treinava. Se eu mordia minha língua enquanto comia, algo simples, cotidiano, ao invés de esperar dias pela cicatrização, eu colocava o dedo e dizia: seja curado em nome de Jesus. E era instantâneo, nunca falhou. Fé se pratica, fé se exercita, fé se treina. Algumas coisas não funcionam na primeira tentativa, então eu aprendo de novo, eu pratico de novo, eu ajusto meu entendimento, eu avanço, porque sei que a palavra nunca falha. Eu aprendi uma coisa poderosa ao longo dos anos. A palavra de Deus foi feita para ser praticada. Não basta conhecê-la intelectualmente, não basta admirar suas promessas. Eu preciso colocá-la em ação, na minha vida, no meu corpo, no meu cotidiano. Há pessoas que nunca treinaram sua fé, nunca testaram a palavra em pequenas situações, mas querem que ela funcione em grandes desafios. Querem expulsar enfermidades graves, mas nunca exercitaram fé para curar um simples resfriado. Querem operar milagres, mas nunca declararam a palavra sobre uma dor passageira. Querem mover montanhas, mas nunca moveram pedras pequenas. Eu sempre pratico, sempre testo, sempre declaro. Se bato meu pé em algum lugar e dói, imediatamente digo: seja curado em nome de Jesus. Eu não aceito a dor permanecer. Eu não dou espaço para ela dominar. Eu reajo com fé. Se corto o dedo, não espero. Eu imponho a mão e ordeno: pare agora mesmo, seja curado. E funciona. Funciona sempre. Não porque eu seja especial, mas porque a palavra funciona quando é praticada. E se em algum momento algo não funciona, eu não digo: ah, é porque a palavra não funciona. Não, eu digo: é porque eu ainda não aprendi o suficiente. E então continuo praticando, treinando, me aprofundando. A fé é como um músculo, ela cresce pelo uso. A outra coisa fundamental: há depósitos espirituais que preciso fazer para o meu futuro. Há coisas que Deus quer fazer amanhã, mas que só se tornam possíveis pelo que eu oro hoje. Quando eu oro, quando intercedo, quando busco a Deus com intensidade, estou depositando algo no meu futuro, estou preparando o terreno, estou pavimentando caminhos. Eu costumo dizer: há coisas que resolvi há anos e hoje apenas caminho sobre elas.
Porque eu já tinha orado antes, eu já tinha vencido no Espírito antes. A luta já estava concluída antes de eu chegar ao campo de batalha. É por isso que eu sei que quando meus joelhos tocam o chão, algo vai mudar. Eu sei. Não é dúvida, não é esperança vaga, é convicção. Há situações em que não importa onde eu esteja, em um quarto, em um hotel, num lugar simples ou sofisticado, eu me coloco diante de Deus e ali mesmo sei. Isso está sendo resolvido agora. Se eu quero um ministério real, forte, cheio de frutos, eu preciso aprender a interceder. Não posso transferir isso para um grupo de intercessores. Eles têm o papel deles, mas a responsabilidade primeira é minha. O verdadeiro ministro é o primeiro a chorar, o primeiro a carregar fardos espirituais, o primeiro a se ajoelhar, o primeiro a clamar pelas almas. Se eu nunca choro por alguém, se nunca sinto dor espiritual por vidas perdidas, se nunca sou movido pelo Espírito até me derramar diante de Deus, então meu ministério jamais terá profundidade, jamais terá raízes, jamais terá autoridade espiritual verdadeira. A compaixão que Deus dá é como uma lente. Quando olho as pessoas com os olhos do Espírito, vejo crianças, vejo almas preciosas, vejo pessoas pelas quais Jesus deu sua vida. E quando olho assim, eu oro por elas, eu intercedo por elas, eu me derramo diante de Deus por elas. Até mesmo quando me perseguem, até quando me criticam, até quando zombam de mim. Porque tenho o Espírito de Cristo, e Cristo intercedeu até por aqueles que o crucificaram. Durante um programa, uma conferência, uma reunião espiritual, o Espírito Santo sempre fala. Ele aponta, corrige, inspira, direciona. E eu preciso anotar, mas não basta anotar. Preciso meditar. Preciso revisitar aquilo no meu quarto, sozinho, diante de Deus. Preciso olhar para minhas anotações com o coração, não com os olhos. Porque se a mudança não acontecer dentro de mim, ela não acontecerá ao meu redor. Um ministério só muda quando o ministro muda. Uma igreja só cresce quando o líder cresce. Uma cidade só é tocada quando o pregador é transformado por dentro. Por isso, quando volto para casa após momentos como esses, pergunto a mim mesmo: o que Deus mudou em mim? O que eu preciso abandonar? O que eu preciso abraçar? O que eu preciso despertar? Tudo começa dentro, sempre dentro. Uma das verdades mais profundas que aprendi em minha caminhada com Deus é que a intercessão não é um departamento da igreja, é um chamado pessoal. Não é algo que delego a um grupo, por mais dedicado ou ungido que ele seja. A intercessão é uma marca do ministro, um selo interno, um fogo que arde no espírito daquele que realmente carrega o coração de Deus pelas almas. A palavra diz que, quando Sião entrou em trabalho de parto espiritual, ela deu à luz seus filhos. Isso significa que existem resultados que só acontecem quando há gemido, quando há dor espiritual, quando há entrega profunda. E, se eu não entrar nesse nível de oração, certas coisas simplesmente não acontecerão no meu ministério. Não importa quantos programas eu organize, quantos eventos eu promova ou quantos recursos eu invista. Existem cidades resistentes ao Evangelho. Existem famílias que parecem trancadas espiritualmente. Existem vidas que não reagem a nada do que faço. E a razão é simples: não houve trabalho de parto espiritual. Não houve gemido, clamor, intercessão que atravessa as barreiras e transforma atmosferas. E isso não depende apenas da igreja, depende primeiramente de mim. Eu sou o primeiro intercessor. Eu sou o que carrega o fardo. Eu sou o que se coloca na brecha. Eu sou o que chora por aqueles que não conseguem orar por si mesmos. E ser ministro não é apenas ensinar, pregar ou liderar. É sentir o coração de Deus pulsar dentro de mim e permitir que minhas lágrimas se tornem sementes espirituais para vidas que precisam nascer no reino. Quando entro nesse tipo de oração, aquela oração que nasce das entranhas, que rasga a alma, que me faz sentir o peso de alguém que nunca vi, eu sei que estou tocando o nível mais profundo da intercessão. Esse é o lugar em que as coisas realmente mudam. Esse é o lugar onde batalhas invisíveis são vencidas, onde cadeias se rompem, onde portas se abrem. Não é emoção, não é fragilidade, não é sensibilidade humana. É o Espírito Santo orando através de mim. E quando ele ora por meio de mim, ele me leva a sentir o que Deus sente por aquela pessoa.
Às vezes, sinto a dor dela, o desespero, a angústia, e, quando isso acontece, não é para me derrubar, mas para me mover, para me manter de joelhos até que a vitória aconteça. E quando termino esse tipo de oração, eu sei que algo mudou. Mesmo antes de qualquer notícia chegar, mesmo antes de qualquer testemunho aparecer, eu sei que as coisas se alinharam no mundo espiritual. Porque não existe gemido no espírito que seja desperdiçado, não existe lágrima derramada na presença de Deus que não seja colhida no céu. É por isso que digo com convicção, nenhum ministério cresce sem oração profunda, nenhuma igreja avança sem intercessão, nenhuma cidade é alcançada apenas com estratégias. O crescimento real, o avivamento genuíno, a colheita abundante, tudo isso nasce do lugar da oração intensa, apaixonada, persistente. E quando entendo isso, percebo que minha vida espiritual nunca mais pode ser superficial. A profundidade do meu ministério depende da profundidade do meu clamor. A força da minha autoridade depende da força da minha intercessão. E a eficácia da minha obra depende diretamente do quanto eu permito que o Espírito ore através de mim. Há algo que eu precisei aprender ainda jovem e que carrego comigo até hoje. Não existe avivamento externo sem um avivamento interno primeiro. Antes que uma igreja se mova, eu preciso me mover. Antes que as pessoas mudem, eu preciso mudar. Antes que vidas nasçam no reino, eu preciso entrar em trabalho de parto espiritual. Eu digo sempre, o que Deus quer não são apenas convertidos, mas filhos espirituais. Pessoas geradas na oração, formadas na palavra, amadurecidas pelo discipulado. Convertidos vêm e vão, mas filhos permanecem. Convertidos admiram, filhos seguem. Convertidos recebem, filhos carregam o legado. E esses filhos não nascem por meio de estratégia, marketing, programação ou beleza estética de culto. Eles nascem do ventre espiritual da intercessão. É por isso que a Bíblia diz, assim que Sião teve dores de parto, deu à luz seus filhos. Essa verdade transformou minha vida pastoral. Eu parei de depender de métodos. Parei de depender de técnicas humanas. Parei de tentar atrair pessoas com recursos. Eu mesmo me tornei o ímã, não por habilidade, mas por fogo interior. John Wesley disse, coloque fogo em si mesmo e o mundo virá para vê-lo queimar. E foi isso que aprendi. Se o fogo não está ardendo dentro de mim, nada ao redor pegará fogo. Se eu não estiver queimando, nada mais queimará. Se o meu coração não estiver vivo, minha igreja estará morta. Eu comecei no ministério muito jovem. Não tinha recursos, não tinha estrutura, não tinha grande equipe, mas tinha uma pergunta sempre viva dentro de mim. O que Deus realmente quer? Essa pergunta me levou a um lugar profundo. Passei a pesquisar, estudar, orar, jejuar, buscar direção e descobri que, antes de operar milagres, antes de ensinar multidões, antes de pregar para cidades inteiras, Jesus aprendeu a obedecer e passou tempo sendo treinado pelo próprio Espírito. Marcos 1 nos diz que o Espírito o levou ao deserto, onde ele ficou 40 dias, sendo tentado por Satanás, convivendo com as feras, recebendo o ministério dos anjos. Aquele período não foi um castigo, foi treinamento. Ele estava praticando a palavra no ambiente mais duro possível. E se Jesus precisou ser treinado, quanto mais eu preciso. Há ministros que querem fazer grandes obras sem nunca terem praticado a fé em sua própria vida. Querem ministrar cura, mas nunca testaram a palavra no próprio corpo. Querem expulsar demônios, mas nunca resistiram a um pensamento impuro. Querem operar milagres, mas nunca praticaram a fé em pequenas coisas. Eu precisei aprender isso cedo. Eu precisei me provar fiel nas pequenas batalhas antes de enfrentar as grandes. Quando eu me cortei e a palavra funcionou, quando declarei cura sobre meu corpo e vi acontecer, quando ordenei algo simples e se cumpriu, eu entendi. A fé cresce quando é usada. Algumas pessoas dizem, pastor, quando oro por mim mesmo parece que não funciona, mas quando oro por outros, funciona. E eu penso, é porque não praticou o suficiente na sua própria vida. A palavra precisa ser aplicada em mim antes de ser aplicada nos outros. Preciso ser testemunha viva do que prego.
preciso conhecer o caminho antes de conduzir alguém por ele. E se algo não funciona, não culpo Deus, não culpo a palavra. Eu sei que há algo que ainda preciso aprender. A palavra não falha. Se não funcionou, é porque eu ainda estou aprendendo a praticá-la com mais precisão e constância. Eu entendi que crescer espiritualmente exige dor. Dor de mudança, dor de entrega, dor de sacrifício. Mas não é dor destrutiva, é dor de parto. E toda dor de parto traz vida. Por isso digo, se meu ministério não está gerando vida, se minha pregação não está trazendo novos filhos, se minha liderança não está produzindo resultados, então falta dor, falta gemido, falta intercessão, falta fogo. Porque tudo começa dentro de mim. E nada floresce fora até que floresça dentro. Uma das revelações mais profundas que recebi do Senhor é que a oração não é apenas uma ação presente, ela é um investimento futuro. Muitos pensam que oram apenas para resolver problemas do momento, mas, na verdade, toda oração verdadeira constrói depósitos espirituais que serão colhidos adiante, às vezes anos depois. Eu sempre digo, há coisas que estou vivendo hoje que foram resolvidas 5, 10, até 20 anos atrás, quando eu estava de joelhos, sozinho, orando, clamando, suando na presença de Deus. Eu já tinha vencido aquela batalha antes mesmo de enfrentá-la no mundo natural. A Bíblia diz em Eclesiastes: quando as nuvens estão cheias de chuva, derramam-a sobre a terra. Isso significa que existe um momento em que minhas orações, minhas lágrimas, meus jejuns, minha intercessão acumulam peso espiritual. Vão enchendo minhas nuvens. E quando estão cheias, elas se derramam, não tem como impedir. É assim que funcionam milagres. É assim que funcionam avivamentos. É assim que funcionam colheitas de almas. É assim que funcionam as grandes respostas de Deus. Se eu não encho minhas nuvens, elas nunca derramam chuva. Se eu não planto no Espírito, nunca colherei no Espírito. Se eu não construo no mundo invisível, nada se manifestará no mundo visível. Muita gente pensa que o sucesso do ministério está na estratégia, no programa, na habilidade. Mas o que descobri é que a pregação, o evento, o culto, tudo isso é resposta, não origem. É resposta ao que já aconteceu na oração. É resposta às nuvens que eu já enchi. É resposta às sementes que já plantei. Antes de organizar um programa, eu preciso ter orado a ponto de Deus me dizer, agora. Antes de planejar uma conferência, eu preciso ter buscado a Deus a ponto de ouvir, este é o tempo. Antes de colocar qualquer projeto em ação, meu espírito precisa estar saturado, cheio, carregado daquilo que Deus quer fazer. Se não for assim, tudo fica superficial. Tudo parece esforço humano. Tudo parece peso, cansaço, desgaste. Mas quando minhas nuvens estão cheias, até o pequeno esforço produz grandes resultados. Uma simples palavra transforma uma vida. Um culto simples impacta uma multidão. Uma reunião discretíssima gera avivamento. Não é porque sou bom, é porque minhas nuvens estão cheias. Existem momentos em que o Espírito Santo me desperta, não porque estou descansado, mas porque há algo urgente para orar. Às vezes estou cansado, é madrugada, é frio, e tudo o que minha carne quer é dormir. Mas há uma chama queimando dentro de mim. Algo me chama. Levante-se, ore, interceda. E quando obedeço, mesmo sem energia física, algo extraordinário acontece. É como se Deus dissesse, obrigado por colocar o reino acima de si mesmo, agora veja o que vou fazer. Existem vitórias que só acontecem quando eu pago esse preço. Existem obstáculos que só caem quando oro além do meu limite. Existem portas que só se abrem quando oro apesar do cansaço, apesar do clima, apesar do corpo dizer não. A carne quer conforto, o espírito quer transformação. E a escolha está sempre nas minhas mãos. Quando minhas nuvens estão cheias, quando meus depósitos espirituais estão acumulados, quando meu espírito está saturado de oração, algo extraordinário acontece. Deus começa a agir através de mim. Quando estendo a mão, não é mais apenas a minha mão, é a mão de Deus.
Quando olho para alguém, não são mais apenas os meus olhos, são os olhos de Deus. Quando falo, não são mais apenas minhas palavras, é Deus falando. Quando oro, não sou eu que estou movendo o céu, é o céu movendo-se através de mim. E é então que percebo que cheguei a um nível onde não é pela força, não é pela capacidade, não é pela inteligência, não é pelo talento, é pelo Espírito. Porque a palavra diz, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Esse é o lugar onde o ministério se torna leve, onde os resultados fluem, onde o Evangelho avança sem esforço humano excessivo, onde tudo se encaixa como se o próprio céu estivesse trabalhando ao meu lado, porque está. Há algo que todo ministro genuíno precisa compreender. Não existe ministério profundo sem lágrimas. Não lágrimas de dor pessoal, mas lágrimas de intercessão. Lágrimas que nascem do coração de Deus dentro de mim. Lágrimas que carregam o peso de vidas que estão à beira da perdição, vidas que precisam de socorro divino, vidas que talvez nem saibam que estão em perigo. Eu já disse isso antes, mas repito com firmeza. A intercessão não é um departamento da igreja, é o chamado do pastor. Eu posso ter um grupo de intercessores e isso é maravilhoso, mas eu não posso entregar a eles a minha responsabilidade. Eu sou o primeiro intercessor. A unção ministerial que carrego me cobra isso. E eu percebo algo sério. Há ministros que nunca choraram por uma alma, nunca sentiram o peso espiritual de uma pessoa perdida, nunca acordaram no meio da noite com o coração apertado por alguém que precisava de intervenção divina. E por isso seus ministérios permanecem superficiais. Porque Deus dá peso espiritual a quem está disposto a carregar. Ele coloca seus sentimentos em quem está disposto a sentir. Ele compartilha suas dores com quem está disposto a chorar. Quando olho para uma multidão, eu não vejo números, eu vejo filhos, vejo novas criaturas em potencial, vejo a obra que Deus quer realizar em cada uma daquelas vidas. E quando me afasto daquelas pessoas, muitas vezes levo comigo um sentimento tão profundo que só consigo me curvar e orar, 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 até sentir que o fardo foi entregue. Jesus fez isso, o Espírito de Cristo faz isso em mim. E se eu carrego o mesmo Espírito, não posso viver de forma indiferente. Há um grande perigo quando um ministro se torna profissional demais, técnico demais, ocupado demais para orar. Ele ainda prega, ainda lidera, ainda organiza, mas perdeu algo essencial, a sensibilidade espiritual. Perdeu o coração que sente, perdeu a visão que vê além, perdeu a capacidade de chorar por outros. A Bíblia diz que Jesus, ao ver as multidões, moveu-se de íntima compaixão. Isso não foi emoção, foi percepção espiritual. Ele via além das roupas, além das expressões, além da aparência. Ele via almas, ele via eternidade. E é isso que peço sempre ao Senhor. Não deixe meu coração endurecer. Não permita que eu me torne mecânico. Dá-me teus olhos, dá-me teu coração, dá-me tuas lágrimas. Se minhas lágrimas deixarem de fluir, meu ministério seca. Se meu coração deixar de sentir, minha unção diminui. Se eu não posso mais me importar profundamente, o céu já não pode confiar em mim grandes obras. Paulo disse, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Em outras palavras, as dores deles são minhas dores. Esse é o coração do ministro. Quando alguém cai, eu sinto. Quando alguém se perde, eu sinto. Quando alguém sofre, eu sinto. Quando alguém enfrenta uma batalha espiritual, eu sinto como se fosse comigo. Isso não é peso humano, é o compartilhamento divino. É o Espírito Santo me permitindo sentir uma pequena fração do que Deus sente por aquela alma. E quando isso acontece, eu não posso simplesmente ignorar. Eu não posso agir como se fosse mais um caso. Eu me lanço em oração, eu entro em intercessão, eu me coloco na brecha e fico ali, até o céu responder. A verdade é que se eu passar muito tempo sem chorar por alguém, significa que passei muito tempo sem permitir que o Espírito me movesse. Não existe ministério vivo sem lágrimas vivas. Não existe igreja forte sem líderes quebrantados. Não existem resultados sobrenaturais sem dor espiritual.
O choro do ministro é o parto das almas. As lágrimas são sementes espirituais. A intercessão profunda é o útero do avivamento. E quando entendo isso, percebo que lágrimas não são fraqueza, são poder. Quebrantamento não é derrota, é autoridade. Sensibilidade não é sensibilidade humana, é sensibilidade do espírito. As maiores vitórias que já vivi no ministério não nasceram no palco, nasceram no chão, no lugar da oração, no lugar do choro, no lugar da entrega. É ali que as coisas realmente acontecem. É ali que almas são liberadas. É ali que cadeias são quebradas. É ali que o céu se move. Uma das coisas que Deus mais me ensinou ao longo da vida é que nada externo muda até que algo interno mude primeiro. Ministérios, igrejas, cidades e até nações só mudam quando o ministro muda. A transformação verdadeira começa no coração e não na estrutura. Começa na alma e não nos projetos. Começa no secreto e não no púlpito. É por isso que, quando participo de conferências, retiros espirituais ou momentos especiais da palavra, eu sei que o Espírito Santo não está apenas me dando informações, ele está tentando me transformar. Ele está tentando mexer comigo, quebrar velhas fortalezas, reacender convicções, restaurar áreas que podem estar apagadas. E quando volto ao meu quarto, no hotel, na minha casa, onde quer que seja, eu revisito cada palavra, cada direção, cada impressão do Espírito. Não olho como quem lê jornal, olho como quem lê um decreto do céu. Cada linha carrega a vida, cada frase traz instrução, cada pensamento é um chamado. Porque é ali, no íntimo, que a mudança verdadeira acontece. Se eu não mudar ali, nada mudará quando eu voltar para o ministério. Se eu não crescer ali, nada crescerá quando eu subir no púlpito. Se eu não me fortalecer ali, ninguém será fortalecido quando eu abrir a boca. A palavra diz em Isaías 64:7, ninguém há que se desperte para se apegar a ti. Isso significa que eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Me despertar, me mover, me agitar espiritualmente, chamar minha alma para o lugar da oração, da fé, da busca. Minha mente pode me levar para qualquer lado. Jogos, conversas vazias, distrações, política, entretenimento, ansiedade. Ou pode me levar para Deus, se eu decidir. É uma escolha, sempre foi. Há pessoas que passam 20, 30 anos assistindo cultos sem mudar porque nunca se despertaram. Estão presentes no corpo, mas ausentes no espírito. Sentam, ouvem, mas não se conectam. São anos de presença física, mas ausência espiritual. E é por isso que nunca crescem, nunca avançam, nunca transformam nada à sua volta. A renovação da mente é o primeiro passo da transformação. Sem mudança de mente, não há mudança de vida. Paulo disse a Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Eu aprendi que dons dormem. Somos ungidos, mas podemos estar inativos. Recebemos poder, mas podemos não manifestá-lo. Fomos marcados por Deus, mas podemos viver como se nada tivesse sido depositado em nós. A imposição de mãos transfere algo, e isso é real, mas é minha responsabilidade acordar esse dom dentro de mim. Há muitos que dizem, pastor, recebi o dom, mas não funciona. E eu penso, claro que não funciona, porque você não o despertou. É como ter um motor poderoso e deixar o carro desligado. O poder está ali, mas inativo. Eu preciso mexer no meu espírito, preciso ativar a unção, preciso aquecer o dom, preciso movimentar a fé, preciso chamar vida para aquilo que Deus colocou em mim. Dons espirituais não acontecem automaticamente. Eles demandam oração, consagração, meditação, prática, sensibilidade, entrega e vontade. Eu desperto o dom quando oro. Eu desperto o dom quando medito. Eu desperto o dom quando me rendo. Eu desperto o dom quando obedeço. Nunca vi ninguém crescer espiritualmente por acidente. Crescimento é intencional. Maturidade é intencional. Avanço é intencional. E isso dói, porque exige que eu abandone padrões antigos, pensamentos errados, hábitos inúteis, comportamentos carnais, distrações constantes, teimosias espirituais.
A verdade é que, se eu não mexer comigo, Deus não mexerá. Deus não faz por mim o que eu preciso fazer. O Espírito me ajuda, mas não faz no meu lugar. Se eu quero entrar em novas dimensões espirituais, preciso me entregar, preciso despertar, preciso buscar, preciso insistir. Tudo o que Deus quer fazer através de mim, Ele começa fazendo em mim. Antes de eu liderar uma mudança, eu preciso ser mudado. Antes de transformar ambientes, eu preciso ser transformado. Antes de impactar vidas, eu preciso permitir que o Espírito Santo me impacte profundamente. Cada lágrima derramada em oração é uma semente de avivamento. Cada clamor silencioso na madrugada é uma construção no mundo espiritual. Cada vez que eu fecho a porta e me ajoelho, estou pavimentando o meu futuro. E, quando essa mudança acontece aqui dentro, ela inevitavelmente explode lá fora. Porque aquilo que o Espírito acende em mim, ninguém pode apagar. Uma das primeiras coisas que precisei aprender como ministro, e continuo aprendendo até hoje, é que eu não posso pregar aquilo que não vivo. Eu não posso ensinar aquilo que não pratiquei. Não posso conduzir pessoas a um caminho que nunca percorri. Por isso, antes de tentar ver a palavra funcionando nos outros, eu a coloco em prática na minha própria vida. Faço dela meu laboratório espiritual, meu campo de treinamento, meu lugar de prova. Se algo na minha vida física, emocional ou espiritual apresenta resistência, eu uso a palavra como minha primeira resposta, sempre. Se meu corpo sente dor, meu primeiro movimento não é reclamar, mas declarar cura no nome de Jesus. Se algo corta minha pele, eu imponho as mãos, ordeno que o sangue pare e declaro restauração. Se minha mente tenta me levar ao desânimo ou à dúvida, eu imediatamente substituo aqueles pensamentos pela palavra. Eu aprendi que a palavra que funciona no púlpito precisa funcionar primeiro no meu quarto. A unção que libera outros precisa libertar primeiro a mim. A fé que ensino precisa ser a fé que vivo. Não posso ser apenas um comunicador do Evangelho, devo ser também um praticante apaixonado da verdade. A fé é como um músculo espiritual, e como todo músculo, cresce com uso, com resistência, com prática. Cresce quando eu a coloco em ação. Por isso, desde cedo, cada situação simples era a oportunidade de treinar minha fé. Uma dor repentina, um incômodo físico, um corte pequeno, um acidente doméstico, um desconforto, um sinal de enfermidade. Eu não deixava passar nada. Se algo aparecia, era momento de exercício espiritual. E quanto mais eu praticava, mais rápido as mudanças aconteciam. Quando eu dizia, seja curado em nome de Jesus, não era apenas uma frase, era convicção, era vida, era certeza. E quando via aquilo acontecer, minha fé crescia ainda mais. Esse treino constante cria algo extraordinário, um reflexo espiritual. Assim como um atleta reage ao perigo com rapidez, minha fé passou a reagir automaticamente a qualquer ataque, físico, emocional ou espiritual. Isso é maturidade, isso é treino, isso é crescimento. Eu já ouvi muitos dizerem, pastor, por que às vezes a palavra funciona para os outros, mas parece que não funciona para mim? E a resposta é simples, porque ainda não praticou o suficiente. A palavra nunca falha, nunca. Ela é infalível. Se algo não funcionou, não é culpa de Deus, nem da Bíblia, nem do nome de Jesus. Significa apenas que há algo que ainda preciso aprender, ajustar, exercitar. E quando entendi isso, parei de buscar culpados e comecei a buscar maturidade. Se a fé não respondeu como eu esperava, eu não desanimo, eu continuo praticando, eu continuo crescendo, eu continuo mergulhando. Porque sei que mais cedo ou tarde, aquilo que estou aprendendo se tornará parte de mim. Autoridade espiritual não vem por títulos, não vem por posição, não vem por antiguidade, vem por prática. Quanto mais eu pratico a palavra, mais convicto fico, mais sensível me torno, mais rápido discerno, mais profundo oro, mais intensamente prego, mais poder flui, mais milagres acontecem.
Porque a autoridade real nasce da experiência com Deus, não apenas do conhecimento sobre Deus. Um ministro que pratica a palavra carrega algo que quem não pratica jamais terá: uma fé viva, testada, provada, ativa. As pessoas sentem, os demônios reconhecem, o céu responde, a terra reage e o ministério cresce. Quando pratico a palavra no dia a dia, ela se torna tão viva dentro de mim que o Espírito Santo passa a usá-la em todas as coisas, nas decisões, nas orientações, nos aconselhamentos, nas pregações, nas orações. Eu começo a perceber que Deus me guia pela palavra que eu conheço e pratico. Ele me lembra do que eu estudei, ele me mostra como aplicar, ele me inspira em momentos em que eu nem estava pensando nisso. A palavra se torna minha forma de ver o mundo, minha forma de reagir, minha forma de viver. E então percebo que todo o meu ministério é construído sobre uma fundação sólida, a obediência prática da palavra. Quando olho para tudo que o Espírito Santo tem feito na minha vida, eu percebo uma verdade que revolucionou meu ministério. Eu mesmo preciso me edificar espiritualmente todos os dias. Eu preciso crescer, eu preciso subir, eu preciso avançar. A palavra diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo, e isso não é apenas uma frase, é um princípio espiritual que transformou minha jornada. Quando oro em línguas, eu não estou apenas falando sons espirituais, estou construindo minha vida por dentro. Estou fortalecendo meu espírito. Estou alinhando meu homem interior às realidades do céu. Estou removendo limites invisíveis. Estou expandindo minha capacidade espiritual. A verdade é que ninguém pode me edificar por mim. Eu posso receber oração, posso receber imposição de mãos, posso receber unção, mas a edificação interior, essa é responsabilidade minha. E quanto mais oro em línguas, mais percebo. Meu espírito sobe. Meu entendimento se alarga, minha fé aumenta, minha visão se expande, minha sensibilidade ao Espírito se intensifica. É exatamente como Judas diz no versículo 20: edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ele não diz edifiquem sua fé, mas edifiquem-se. A fé já é santa, já é pura, já é perfeita, mas eu preciso crescer até o nível dela. E eu faço isso quando oro no Espírito. A Bíblia fala sobre subir como um edifício, e isso me impacta profundamente. Um edifício não cresce de uma vez. Ele cresce andar por andar, nível por nível, etapa após etapa, até se tornar algo imponente, visível e impossível de ignorar. É assim que minha vida espiritual cresce quando oro em línguas. Eu subo, eu avanço, eu me torno maior por dentro do que sou por fora. E quando isso acontece, as pessoas começam a notar. Minha autoridade aumenta, minha ousadia se manifesta, minhas palavras ganham peso, minha presença carrega a atmosfera espiritual, meu ministério começa a influenciar muito além daquilo que eu poderia alcançar naturalmente. É como o exemplo que dou, um prédio que começa humilde, escondido entre outros, e de repente, quando menos esperam, ultrapassa todos eles e se torna o mais alto da cidade. Assim é o ministro que ora no Espírito. Assim é o líder que se edifica espiritualmente. Assim é o homem ou mulher que se rende ao Espírito com disciplina e perseverança. Ele sobe, ele cresce até dominar o ambiente, ele cresce até se tornar referência, ele cresce até não poder mais ser ignorado. Eu digo com convicção, não existe força humana ou demoníaca capaz de impedir o crescimento de alguém que se edifica no Espírito. O que pode parar um ministro que ora horas no Espírito? O que pode deter alguém que alimenta seu homem interior todos os dias? O que pode bloquear um espírito inflamado de Deus? Nada, absolutamente nada. As portas se abrem, os obstáculos caem, o favor aumenta, a graça se manifesta, as oportunidades aparecem, o ministério floresce. Porque quem se edifica no Espírito se torna uma fortaleza espiritual ambulante. E quando eu me vejo crescendo assim, subindo assim, avançando assim, eu sei, estou me tornando aquilo que Deus me chamou para ser. Se há algo que quero deixar registrado no fim desta jornada de palavras, é isto. O maior segredo de todo o meu ministério é a oração no Espírito.
Ela abre meus olhos, ela destrava mistérios, ela revela caminhos, ela constrói meu interior. Ela forma minha visão, fortalece minhas mãos. Ela me faz levantar quando tudo tenta me derrubar. Ela me liga diretamente ao coração de Deus. E enquanto eu continuar orando no Espírito, vou continuar subindo, vou continuar crescendo, vou continuar avançando, vou continuar gerando vidas, vou continuar inspirando filhos espirituais, vou continuar enchendo minhas nuvens, vou continuar vivendo milagres, vou continuar sendo um instrumento vivo do Espírito Santo. E sei que tudo o que Deus sonhou para mim, absolutamente tudo, se cumprirá, porque o Espírito é minha força, minha fonte, meu fogo e minha vida.